a relação ou as habilidades do pensamento computacional em matemática no ensino médio segundo a BNCC. Bem rapidamente, né? Lá no ensino fundamental, o currículo, a BNCC, ela divide em, na verdade, objetos do conhecimento, né? Unidades temáticas, objetos, conhecimentos e habilidades. Já no ensino médio tem uma diferença. Ela não deixa separado, né, os conteúdos por série, mas trabalha com competências e habilidades. Então, no ensino médio, a intenção, o objetivo, né, é de você desenvolver, então, na verdade, cinco competências, e para desenvolvimento dessas cinco competências, você trabalha aí com diversas habilidades. No total, dá 43 habilidades, as habilidades são distribuídas aí dentro de cada competência. Eu não coloquei todas as competências aqui, eu vou focar só mais naquelas que têm habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Então, por exemplo, na competência específica 1, se vocês olharem na BNCC, ela descreve o que é essa competência. A gente tem, então, habilidade, né, aqui no código. A gente, então, tem da competência vermelha, competência 1, habilidade de 1 até 6. Então, tem 6 habilidades relacionadas à competência, para desenvolver competência 1. Então, na competência 2, a gente tem, então, da habilidade 1, habilidade 3, então tem 3 competências, 3 habilidades. Na competência 3, então, a gente tem 16 habilidades. Na competência 4, a gente tem 7, na competência 5, a gente tem 11 habilidades. Então, a gente tem aí diversas habilidades distribuídas dentro dos grupos de competência. E, então, relacionado ao pensamento computacional, quando a gente olha na competência 3, na habilidade 15, então está aqui no finalzinho, né? Competência 3, habilidade 15, aparece investigar e registrar por meio de fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. Qual é a competência, né, no qual essas habilidades, essas 16 habilidades estão vinculadas, né, ou para desenvolver? Então, competência utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos. Então, essa habilidade de registrar por meio de fluxograma, né, um algoritmo, ela é uma habilidade que está dentro dessa competência, relacionada, então, aí a forma de construir e resolver problemas. Já a outra habilidade, então, são duas habilidades que aparecem no ensino médio, né, que tem uma ligação forte aí com o pensamento computacional, que é a habilidade 5 da competência 4, então 0,5 da competência 4, que é utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e ou em matemática. E aí, então, são 7 habilidades dentro dessa competência. E o que é essa competência, né? Quando trabalho com essa habilidade. Então, a competência a ser desenvolvida é compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos, algébricos, geométricos, estatístico, computacional, na busca de solução e comunicação de resultados dos problemas. Então, a gente vê que está bem relacionado aí com problemas. Bom, então, diante disso, né, dessas 5 competências e esse grupo de habilidades para desenvolver essas competências, teve uma reorganização dessas habilidades dentro das unidades temáticas. Antes disso, por mais que essas competências estão enquadradas, né, estão organizadas dentro de essas habilidades estão organizadas dentro de uma competência, não significa que ela não contribua para o desenvolvimento de uma outra. Elas estão organizadas aí, mas possivelmente ela pode contribuir para o desenvolvimento de outra competência, né? Essas habilidades. Outra coisa também que a BNCC do ensino médio não traz é essa indicação de conteúdo por série. Então, por exemplo, quando a gente coloca, a sigla aparece aqui, EN, ensino médio, 1-3, quer dizer, são competências e habilidades do primeiro ao terceiro ano, né? A terceira série do ensino médio. Então, ele não divide por série. Então, essa distribuição ela é feita, organizada pela escola ou pelo currículo do Estado. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Estado de São Paulo o currículo paulista. Então, no currículo paulista, ele é construído, né, com a distribuição dos conteúdos baseado na BNCC, então ele faz a distribuição. Então, a BNCC não traz essa divisão por série, mas ela traz uma divisão de habilidades por unidades temáticas. No ensino fundamental, a gente tem 5 unidades temáticas. Então, no ensino fundamental é separado números, álgebra, geometria, medidas e depois probabilidade estatística que estão juntos. Então, são 5 unidades temáticas. Já no ensino médio, foi agrupado números e álgebra, geometria, medidas, probabilidade estatística. Então, essas 3 unidades temáticas, a BNCC ela divide, então, as habilidades, competências que precisam ser trabalhadas, né,
dentro dessas unidades temáticas. Então, vocês vão ver que dentro da unidade temática Números e Álgebra, vai ter, então, habilidades da competência 5, habilidades da competência 3, habilidades da competência 4. Então, aqui tem diferentes habilidades ligadas a diferentes competências para trabalhar com números e álgebra. E aí, então, aquelas duas habilidades que eu exibi para vocês, que é investigar e registrar por meio de fluxograma, utilizar conceitos de linguagem de programação, elas estão localizadas aí, né, estão situadas dentro dessa unidade temática que é número e álgebra, né? Assim como eu falei, reforçando, pode ser que essas habilidades contribuam para o desenvolvimento de competência, né? E pode ser trabalhado também dentro de outras unidades temáticas, né? Isso não é engessado. Mas essa é o que aparece no texto da BNCC. E o que que tem em geral, né? Números e álgebra. Então, eu vou apresentar aqui uma síntese do que aparece, porque lá não aparecem os conteúdos. Aparecem as habilidades, então, na descrição desses códigos, dessas habilidades, eu fui pegando os conteúdos que estão relacionados e aí, então, o que que aparece dentro dessa unidade de números e álgebra, né? Qual que é os conteúdos que são trabalhados? Então, progressões, né? Progressão aritmética, progressão geométrica, juros, funções, então, do primeiro, por partes, função exponencial, logaritmo e trigonométrica. Então, se a gente pensar no geral, né? Abstraindo é funções, né? Porque você pode pensar no APA como função, no APG como função, juro composto, juro simples como função, né? Ou progressões também. Então, nesse contexto de funções aí, essas habilidades estão situadas para trabalhar, melhor, estão situadas dentro dessas unidades temáticas, essas duas habilidades que a gente está reforçando. Bom, e aí os livros do PNLD também já mostrei para vocês, que envolve programação, embora eles são separados em 6 volumes, né? E aí a parte de funções que eu falei com vocês está num livro separado. Então, por exemplo, função afim, função quadrática, né? Está num outro volume. Então, aqui não trabalha com algoritmo, melhor, trabalha com algoritmo, fluxograma, mas não trabalha com linguagem de programação. Linguagem de programação ficou num livro específico, né? Onde cada autor colocou, aí o Dante, por exemplo, colocou num livro que é, num volume, né, um dos 6, que é Análise Combinatória de Probabilidade de Computação. A Thais Marcelli trabalha aí com trigonometria, né, e programação, e já a Cátia Stocco trabalha aí com pensamento computacional, fluxograma, e ela traz um pouquinho lá de matriz também, sistema. O que intriga um pouco é que esses livros específicos que tratam de linguagem, né, de programação, que trata de computação, eles tratam de outros temas também, como análise combinatória, trigonometria, né, e sistemas lineares. Só que nos exemplos que eles trazem ali da linguagem de programação, de programas, né, que são construídos de algoritmos, eles não relacionam com o conteúdo da própria matemática que está naquele livro, né? Isso é um pouco intrigante nessa falta de relação. Então, são atividades um pouco isoladas do próprio conteúdo de matemática que está naquele livro também. Vocês estão conseguindo ver o volume aqui na minha mão do livro? Sim ou não? Se vocês observarem, são volumes relativamente bem finos, né? São 50 páginas, melhor, 50 folhas, são 100 páginas o livro. Então, são livros finos, né? Separados por volumes, diversos volumes. São 6, na verdade, 6 volumes. E aí, então, só um deles que trata dessa questão da implementação de linguagem de programação. O que é importante ressaltar é que lá no Fundamental, nas habilidades da BNCC, ela não fala de implementação de linguagem de programação, só trabalha com algoritmo e fluxograma. Já no ensino médio, já é obrigatório trabalhar com a linguagem de programação, implementação por meio de um programa, tá? Então, alguns conceitos importantes antes da gente começar atividades, né, nós já falamos nos encontros anteriores do que é um algoritmo, né? Algoritmo, uma sequência finita de passos para a resolução do problema ou para a execução de uma tarefa. E é interessante a gente falar de linguagem de programação. Então, eu trouxe aqui uma parte do texto do Barrichello, no livro dele de Pensamento Computacional, que é o livro aberto que eu já comentei com vocês. O que é linguagem de programação? Então, ele traz uma definição. É uma linguagem usada para descrever algoritmo, escrita por um ser humano, que pode ser compreendida por um computador, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, algumas cautelas, né? Ser criterioso na hora de fazer essa escrita, né? E aí, quando a gente vai escrever esses algoritmos para implementar, usando uma linguagem de programação, a gente usa algumas estruturas, né?
E uma estrutura importante são estruturas condicionais, estrutura de repetição. Eu não vou falar de repetição hoje porque a gente vai trabalhar com condicional. Então, o que que é uma estrutura de condicional? Quando a gente trabalha com algoritmo, a gente está trabalhando ali com a sequência de passos, né? E essa sequência de passos segue um fluxo. Só que no meio desse caminho eu posso desviar esse fluxo, né? Por algumas condições, ou seja, eu posso desviar o fluxo dependendo ali de algumas condições para que seja, então, a partir desses desvios, né? Atendendo essas condições, vai ser executada a tarefa. Então, esses condicionais é mais nesse sentido, estabelecer possibilidades de caminhos que o algoritmo vai percorrer dependendo da condição dada. E essas estruturas, na verdade, a gente, para fazer esses desvios, né, a gente usa os condicionais se, né, se então, se não. Então, por exemplo, se condição satisfeita, então faça isso. Se não, faça aquilo. Quando a gente olha para o Scratch, a gente vai ver lá, e aí essas estruturas dentro do Scratch, naquelas 9 categorias, está situado dentro da categoria de controle, né? Por que controle? Porque você está trabalhando com algoritmo, né? Que é uma sequência ali, um fluxo de procedimentos, e aí você vai controlar aquilo, desviar para um caminho ou não, dependendo da condição. E aí no Scratch a gente tem os blocos, o se, então, quando a gente for usar, né? Se satisfaz isso, então, né? Responda isso, retorna alguma coisa, né? E a gente tem um bloco também, se então, se não. Tem outros dentro de controle, mas pensando nesse contexto de estrutura condicional, são os que a gente mais vai usar, tá? O que é interessante a gente chamar atenção também é o se e o então nesse contexto da matemática, de teoremas, né? No contexto de programação, estou pensando em si, então, no sentido de caminhos a ser percorrido, né? Ali no processo, no algoritmo. Já no teorema, em teoremas, na matemática, a gente trabalha num outro contexto. Então, por exemplo, se uma reta e um ponto são tais que o ponto não pertencente à reta, então eles determinam um único plano que os contém. Então, se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, né, distinto, então eles determinam um plano que os contém. Então, se então, da matemática, no teorema, ele está mais no sentido de o se seria a hipótese, ou seja, se eu estou partindo dessa condição, então é a tese, ou seja, onde que eu quero chegar. Então, se significa da onde eu estou partindo, que é o que eu estou considerando, e o então significa a tese, onde que eu quero chegar. Então, aqui, por exemplo, qual que seria a hipótese? Se um ponto, né, eu tenho uma reta e um ponto não pertencente a ela, qual que é a tese? Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que existe um plano, de maneira que esse ponto está no plano e a reta está contida no plano. Mais outro exemplo, né? Se duas retas são concorrentes, então elas determinam um único plano que os contém. Então, se, então, o se é a tese, o então, desculpa, o se é a hipótese, o então é a tese. Então, se eu tenho duas retas concorrentes, quer dizer, só tem um ponto comum, então essas retas determinam um plano e elas estão contidas nesse plano. Então, tem a hipótese e a tese. Só para mostrar que existe uma diferença, pode ter algumas situações, né, que elas são usadas no mesmo sentido, mas só para mostrar que também tem em alguns momentos tem essa diferença. A gente está pensando no se, então, lá, no sentido de fluxo, né, de caminho a ser percorrido. E aí a gente tem essa diferença aqui também na matemática. Ok? Nós vamos trabalhar com a segunda parte da atividade, que seria algoritmo na linguagem natural, textual. Escrever um texto, não tem uma regra para fazer isso. É você escrever na sua linguagem ali, de texto natural, para você montar um algoritmo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, e aí depois tem uma atividade que vocês vão fazer nesse sentido. Só para a gente organizar a sequência dos passos, né? Para uma determinada tarefa. Então, esse algoritmo, para traçar o gráfico da função afim, eu tirei do livro da Kátia Stocco, né? Na coleção que disponibilizei lá no Moodle, está na página 87. Então, ela traz na linguagem textual, né? Esse algoritmo que ela traz, depois que ela trabalhou com conteúdo, com função afim, né, os alunos já fizeram vários gráficos, ela traz mais no sentido de fixar, de sintetizar, de reforçar os passos para a construção de um gráfico de uma função afim. Então, o passo seria, apresenta a função afim, né, traça o ponto para x igual a zero e o f de zero, né? E aí depois eu vou traçar o ponto 1 e f de 1. É uma forma, na verdade. Depois traçar a reta. Ou seja, para eu traçar uma reta, né, que é o gráfico da função afim, eu preciso
basicamente de 2 pontos, né? E aí a sugestão tem outras formas de fazer, mas a sugestão pega o zero e o f de zero, pega 1 e o f de 1. Então, quando falo de linguagem natural textual, não tem uma regra para escrever isso, né? É você colocar ali numa sequência de passos para você executar uma tarefa. Então, agora, a gente vai passar para a atividade. Eu vou tentar arrastar a atividade aqui dentro do chat para vocês, para a gente acompanhar aqui a atividade. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Alguém quer fazer um comentário? Deixa eu arrastar aqui para o chat, fica mais fácil. Eu vou mandar aqui no chat a atividade, ela também está disponível lá no Moodle para vocês, tá? Deixa eu enviar aqui, então. Beleza? Eu também vou compartilhar a tela com vocês. Vou abrir a atividade aqui. Então, essa atividade é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Acho que não ficou legal aqui. Grande, 100%. Bom, então vamos lá. O que vai ser a atividade de hoje, né? Essa atividade é elaborar, utilizando o Scratch, um algoritmo que determina a quantidade de raízes reais de uma equação de segundo grau, dados os coeficientes dessa equação, né? Além disso, então, primeiro a gente só vai determinar a quantidade de raízes. Então, a gente vai estar dividindo esse algoritmo em duas partes, né? Primeiro, a gente só vai trabalhar com analisar a quantidade de raiz da equação, e depois a gente vai, a partir disso, complementar esse algoritmo para calcular essas raízes reais. Quais são essas raízes reais? Então, se a gente está pensando, a gente já pode até lembrar, né, que isso faz parte do pensamento computacional quando você divide o problema em partes, né, que é a decomposição. E aí, lembrando disso, quando a gente fala dos pilares, que é decomposição, reconhecimento de padrão, algoritmo e abstração, essas coisas, elas não são muito fáceis de você deixá-las distintas, né? Às vezes elas acontecem ao mesmo tempo, né? Às vezes quando você está ali desmembrando, acha ali, reconhece um padrão, enfim, às vezes você trabalha com essas habilidades do pensamento computacional ao mesmo tempo. Mas a gente vai tentar identificar ao longo do programa. Então, uma delas seria, a gente já está dividindo ali em duas partes, então, decomposição. Então, tá, eu estou trabalhando com atividade que vai envolver uma função quadrática, mas vamos trabalhar com a equação, né? Depois a gente pode passar para a função futuramente. Ela está dentro da unidade temática que é número e álgebra, eu já coloquei isso para vocês, e as habilidades que eu coloquei aqui, né? Que é de criar algoritmo e também usar uma linguagem de programação. Então, a primeira parte da atividade é a gente olhar para o livro didático, então, vou olhar para o livro do Dante, que inspirou, né? Qual parte do livro, qual texto, qual atividade que trouxe nesse livro e que inspirou para fazer essa atividade, que é essa ideia, né? Da gente ter algumas, partindo do livro didático como referência. Então, a primeira parte é essa análise. Então, situando a atividade no livro didático. Então, no livro do Dante, em um dos 6 volumes, né? Que é a função afim quadrática, na página 93, ele traz essa atividade aqui, ó. Ele fala assim, o fluxograma serve para compreender melhor os processos matemáticos, né? E ele fala que o fluxograma a seguir, ele calcula o discriminante e descobre quantos zeros tem a função quadrática. Aqui trabalhando com função, zeros da função. Como a gente vai falar de equação, né? Que depois, futuramente, é só fazer essa abstração, né? Fazer essa transposição de raiz da equação para zero da função quando você tiver lá uma igualdade em y, ou seja, estiver trabalhando com função. Aqui, então, ele mostra o seguinte, o algoritmo, né? Você identifica os coeficientes da função, calcula o discriminante e analisa o valor do discriminante, né? Se for negativo, não tem zeros. Se não, né? Se não for negativo, pode ser igual a zero, ou, se não, vai ser maior que zero, né? Uma coisa que não é negativa, que não é igual a zero, só pode ser maior que zero. Então, ele pede para o aluno completar esse algoritmo, né? Que é os passos para você verificar a quantidade de zeros da função. Então, a gente viu um pouquinho da estrutura de algoritmo, e aí ele faz algumas perguntas do algoritmo, enfim. Então, baseado nessa atividade, é que a gente vai
pensar nessa que a gente vai desenvolver. Então, a primeira parte que a gente vai fazer uma tentativa, que é distribuir, nós estamos em 9, distribuir em dois grupos, tá? Então, a ideia é a seguinte, a gente vai, para a atividade do grupo, seria dividir em dois grupos, né, para vocês conversarem um pouco, porque na próxima atividade, para a gente interagir, para a gente olhar mais os projetos dos outros, para a gente trabalhar mais em equipe, né? Esse espírito colaborativo. Então, o que que é a ideia? Construir um algoritmo na linguagem textual, na linguagem natural, tá? Não tem uma regra aí, na verdade é só pensar que precisa de colocar uma sequência ali, né, de fatos, de passos, para verificar a quantidade de raízes reais de uma equação quadrática qualquer. Então, estou pensando na equação quadrática, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão utilizar, e é isso lá quando vocês estiverem na sala, que eu vou separar a turma, né? A gente vai usar esse link aqui da seguinte forma: quando vocês clicarem nesse link, o meu não está abrindo, mas eu mando aqui no chat. Deixa eu copiar ele. Agora foi. Certo. Então, quando vocês clicarem nesse link, o que que vai acontecer? Ele vai abrir esse arquivo, né? Um arquivo editável, que vocês vão colocar o texto, aí o grupo vai discutir e um só escreve, né? Um compartilha a tela, vocês vão escrevendo aí rapidamente como que seria esse algoritmo na linguagem natural, textual aí, para verificar a quantidade de raiz. Então, é o seguinte, quando vocês forem transportados para salas, que eu vou fazer essa divisão do grupo agora, então a sala um vai ficar com esse grupo, sala um, e quem cair na sala 2 vai clicar aqui na frente e vai escrever aqui na sala 2, né? Eu acho que eu vou dividir só em duas salas, mas se tivesse uma terceira, era só pegar o arquivo. Inclusive, vocês conseguem ver o que que a outra sala está fazendo, né? É só clicar aqui e ver o que o outro grupo está fazendo. Então, enfim, vocês vão ser aleatoriamente para uma sala, tá? Vou dividir em dois grupos. E aí, cada grupo, um se prontifica de compartilhar a tela dele. Eu vou estar entrando lá depois na sala. E aí, alguém fica encarregado de escrever, quem compartilhar a tela, e as pessoas vão ajudando ali. A gente vai escrever rapidamente, né? Essas sequências de passos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, vou mandar esse link aqui no chat. Pode ser que quando vocês forem para outra sala, pode ser que ele não apareça lá, mas eu entro lá e mando o link lá de novo. Vou mandar aqui, já mandei. Então, vamos tentar fazer essa divisão só para ver se dá uma discussão, tá? Então, vou tentar aqui separar em salas, né? Escolher um número de salas que você deseja. Vou criar duas salas, tá? Vai ser 5 pessoas em cada sala, certo? E aí eu não vou limitar o tempo, aí eu vou entrar nessas salas e a gente vai conversando, tá? Bom, agora, deixa eu diminuir um pouco aqui, viu? Então, deixa eu criar salas, criando duas salas. Então, vai ser sala um e sala 2. Então, quem tiver na sala um usa a página um. Quem tiver na sala 2 dá um clique lá e usa a sala 2. Então, atribuir participantes, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aleatoriamente. Atribuir participantes, aqui eu poderia arrastar. Deixa eu ver aqui, aqui mais salas. Não, não preciso, deixa eu deixar. Deixa eu excluir essa daqui. É, Deixa eu ver se eu consigo aqui atribuir, tá, mover automaticamente as salas para as pessoas, para a gente que voltem para a reunião principal. Davi, você lembra como é que vai aleatoriamente? Professor, eu acho que já está. Eu acho que está 4 Já para cada tá? sala. Ah, Aham. ele já dividiu, né? Tá, ele vai fazer essa divisão. Então, deixa eu diminuir. Deixa eu Acho que é só abrir a sala agora. abrir.
Acho que voltou todo mundo, né? Eu acho que sim. Então, agora, eu achei bem legal, vocês vão ver que tem diferença, né, na forma que os grupos fizeram, e isso é interessante, tem várias formas de você escrever um algoritmo para um processo, né? Várias maneiras, um mais otimizado, outro... E aí a gente vai compartilhar isso depois para a gente ir para o Scratch. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Seguinte, ó. Aqui, vocês estão... Deixa eu compartilhar, não estou compartilhando ainda, né? Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela agora? Sim. Beleza. Então, aqui vamos ver do grupo um, do grupo 2, fazer algumas comparações, tá? É por isso que é legal a gente dividir, ver o que as pessoas estão pensando, é muito legal essa cooperação. Então, a ideia era construir um algoritmo na linguagem natural para verificar a quantidade de raízes de uma equação quadrática qualquer. Então, o primeiro grupo, vocês querem comentar, Davi? Ou eu comento aqui? Pode comentar. Tá, então eu vou falar e depois vocês acrescentam alguma coisa. Então, o que que eles fizeram? Primeira coisa, né? Identificar quais os coeficientes da equação de segundo grau. Então, estou pensando também lá na sala de aula, né? Como que eu colocaria isso para o aluno na hora de escrever no quadro para ele, os passos para ele verificar essa quantidade de raiz. Então, primeiro, o que que o aluno precisaria ver, né? Identificar os coeficientes. Depois que ele identifica esses coeficientes, ele vai usar esses coeficientes para calcular o delta, não é isso? Vai calcular esse delta. E aí, então, depois desse delta já calculado, ele vai analisar o valor, né? Então, se ele for negativo, nulo ou positivo. Então, está olhando o sinal positivo, negativo ou nulo. Então, se o valor for negativo, não tem raiz, pronto, acabou. Agora, se não, né? Se o valor for nulo, há uma raiz real, ou duas raízes iguais, né? E se o valor for positivo, há duas raízes distintas, reais diferentes. Aqui, pelo que eu entendi do grupo, acho que eles quiseram colocar primeiro o caso excluindo quando não tinha raiz, na verdade, né? Ou seja, só tem um que é o caso que não tem raiz, os outros dois têm, ou uma ou duas. Então, acho que talvez o caminho mais... O que que vocês pensaram para colocar essa condição primeiro? De excluir o quando for, colocar primeiro quando o delta, analisar quando o delta for negativo. Quer comentar, Davi? Ou É, no, Renata, ou Suzana? no livro do Dante, ele cria dois caminhos, né? O delta ou é negativo, ou é menor que Tá. zero ou é maior que zero. Ou Beleza. é, ou não é. Ah, então tá Aqui a gente já certo. fez os três de uma vez. Sim, então, na verdade, o que que vocês fizeram? Um pouco baseado no que estava no livro, não é isso? A sugestão da Isso aí. atividade que estava lá. Ótimo. Beleza, é os passos. Identifica o coeficiente, calcula o delta, analisa o sinal do delta. Beleza, então vamos ver aqui o do grupo 2. E aí, o grupo 2 eles fizeram de uma forma diferente, mas também com o mesmo raciocínio, né? Primeiro as variáveis, depois calcular o delta, depois analisar o sinal do delta. E tem uma pequena diferença aqui que eles deixaram por último quando a equação não possui raiz real, né? Também é um caminho, né? Enfim, na verdade, quando o aluno está calculando lá, ele já fica doido que não tem raiz, já para ali, não precisa fazer mais nada, né? Beleza, então agora, esses são caminhos possíveis, né, da gente pensar no algoritmo, a gente vai pensar lá agora usando a linguagem Scratch para implementar isso, né? E aí eu vou começar a fazer com vocês de uma forma, e aí tem várias formas de fazer isso. Eu vou tentar colocar a forma mais simples, pensando que a maioria dos participantes não tem experiência com Scratch, tá? Mas não significa que ela é mais eficiente, não significa que ela que está correta, mas enfim, é só acho que é a forma mais simples de colocar a situação lá. Então, agora o que que nós vamos fazer? Partindo disso, agora a gente vai para a terceira parte, né? Vocês vão logar lá na conta da disciplina do Scratch, né? E a gente tem um estúdio lá para a gente criar esse algoritmo lá. Então, como é que vocês vão fazer? Scratch, né? Vocês lembram lá da senha do usuário de vocês, da disciplina, da aula do encontro passado? Se não, eu posso mandar o link, vocês criam um novo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a atividade, vou mostrar o arquivo onde a gente vai construir.
E depois aí vocês vão tentando logar aí na conta e tal, e aí se tiver algum problema a gente cria um novo usuário, tá? Então aqui nos estúdios, eu acrescentei 2 estúdios que nós vamos trabalhar hoje. Então hoje agora nós vamos trabalhar com a T2, na atividade 2, a parte 3, que é a raiz da equação quadrática, certo? Aqui eu criei um projeto, mas ele está vazio, tá? Ele está vazio, eu vou começar a construir junto com vocês, e aí vocês vão remixar esse projeto, né? Vão fazer uma cópia e vão modificar, ou então pode começar do zero. Eu já vi que vocês têm ali vários raciocínios diferentes, pode começar do zero. Eu vou só dar esse start aí para que as pessoas que não têm muito costume ainda com Scratch e tal, e aí, enfim. Então, é o seguinte, ó, primeiro eu vou começar a fazer, depois vocês fazem uma cópia e termina a atividade. Então, aqui dentro, ele já até começou aqui, né? A gente vai criar, então, um evento, né? A gente vai criar um projeto, né? Eu coloquei aqui raízes reais, equação de segundo grau. A gente vai utilizar dessas 9 categorias, a gente vai usar 6 categorias. Então, aqui eu encontro eventos, né? A gente está criando um evento novo. Então, a gente vai sensores. Os sensores é a forma de entrar dados. É quando o personagem pergunta e você coloca dados. Eu vou colocar algumas coisas aqui, depois a gente vai ajeitando. Então, a primeira coisa é o seguinte: no final, a gente precisa ajustar a fala do ator para ficar coerente e para o usuário entender o que ele tem que fazer quando ele abrir esse programa aí. Mas, a princípio, eu não vou preocupar com isso, não, tá? Então, de acordo com os dois algoritmos que vocês fizeram, os dois grupos, a primeira coisa que vocês colocaram lá é identificar as variáveis, né, os coeficientes A, B e C, tá? Vou colocar aqui de forma bem simplória e depois vocês vão melhorando isso. Então, eu posso perguntar, os dados são entram por meio da pergunta. Qual o valor de A, né? Beleza. E aí a resposta ficaria aqui dentro dessa caixinha. Só que eu preciso do valor do B, não é isso? E preciso do valor do C. Então, perguntaria aqui, né? Qual o valor do C? Qual o valor do B? Qual o valor do B? Para o usuário inserir, né? Bom, seria legal no início introduzir, falar que é uma equação de segundo grau, genérica, do tipo x quadrado mais bx mais c igual a zero, tal, enfim. A gente até coloca pergunta aqui, mas não precisa necessariamente pergunta. Você pode colocar assim, ó, um comando, né? Digite o valor de C. Então, não precisa necessariamente ser uma pergunta. A ideia da pergunta é que ele vai abrir um espaço para você digitar e o que você digitar vai ficar guardado dentro da resposta. Então, a gente tem um problema aqui. Nós temos 3 perguntas e uma única resposta. Então, cada pergunta que for feita, vai ser guardado o dado aqui, e para guardar a nova, eu vou ter que, então, colocar isso numa caixa separada. Então, agora, a gente precisa criar as variáveis, que é o local, a caixinha que vai guardar essas variáveis A, B e C à medida que for perguntando. Então, beleza, a pergunta serve para a inserção dos dados, e como a resposta que é uma, eu preciso, a cada vez que for respondido, guardar essa resposta dentro de uma caixinha. Então, a gente vem aqui nas variáveis e vamos criar nossas variáveis. Quem são as variáveis? É o coeficiente A, né? Quem é a nossa outra variável? Coeficiente B. Qual outra variável? Coeficiente C. Beleza, então tem aqui as 3, né? Só que o que acontece? Então, quando eu faço a pergunta, a resposta armazena aquele dado e eu preciso, então, de guardar essa resposta dentro de cada caixinha da variável. Então, aqui na variável, eu consigo fazer isso. Ó. Eu pego a caixinha da variável A e coloco dentro dela a primeira resposta que aparece. Então, aqui, a resposta vai ficar, vamos pegar aqui sensores, né? Então, a resposta. Então, quando ele fizer a primeira pergunta, qual o valor de A? Ele vai mudar o valor de A, essa caixinha do A, e vai guardar a resposta. Agora, olha, isso é uma decomposição, né? Mas a gente já reconheceu um padrão. A gente vai fazer a mesma coisa para quem? Para o valor do B, para o valor de C. Então, faz a pergunta do valor do B. O que que ele vai fazer? A resposta vai estar dentro da caixinha resposta, e eu preciso de guardar essa resposta dentro de um outro, porque eu vou pedir o C logo em seguida. Então, eu vou mudar o B para a resposta. Vem aqui, beleza. Certo? Então, a gente já reconheceu um padrão. Para o C, a mesma coisa. Inclusive, a gente até pode aí, e trocar, né? Tanto que é um padrão. Então, aqui, qual o valor do B, né? Ou então,
Aqui, digite o valor de C. Beleza, então aqui eu vou trocar C. Então, a gente já percebeu decomposição, reconhecimento de padrão, e agora a gente vai fazer um teste para a gente ver o que acontece. Isso é legal os alunos perceber isso, né? O que é variável no contexto de programação? Ele também tem essa conotação da variável na matemática, mas ele também tem esse conceito aí, né, de que é um espaço reservado na memória para um dado. Então, por exemplo, né, vamos executar o programa. Ele vai perguntar, qual que é o valor do A? 1. Então, ele vai guardar na resposta 1 e já guardou na caixinha 1, né, na caixinha do A. Então, qual que é o valor do B? 2. Olha que interessante, ele vai pegar a resposta 2 e vai guardar no B. Então, qual que é o valor de C? 3, né? Então, o que que ele fez? Ele pegou por meio da resposta e foi guardando a resposta em cada variável. Então, a variável, nesse contexto aqui, também ela representa um espaço da memória para guardar um dado. Então, é legal o aluno ver isso, né? Essa informação vai sendo trocada, né? À medida que eu for trocando os dados, vai sendo substituído, né? Então, beleza. De acordo com o que o outro grupo também discutiu, qual que seria uma próxima variável? Depois de definir aí A, B, C, o que seria o próximo que a gente precisa fazer? O delta. O delta. Então, em delta, o que a gente precisa fazer? A gente vai criar uma expressão ali, né? A gente tem uma variável, que vai ser o delta, e a gente precisa atribuir uma expressão para essa variável. Vamos criar a expressão primeiro, né? E aí eu vou usar operadores. Então, vamos lá. O que seria o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Então, eu tenho ali o b quadrado menos 4ac, uma expressão com dois termos, onde há a diferença entre eles, né? Então, aqui um termo b quadrado menos 4ac. O Scratch ele tem isso, ele é muito separadinho os pedaços, né? Então, beleza. A primeira parte é b quadrado, mas eu não tenho a função b quadrado. Então, o que seria b quadrado? Seria b vezes b. Então, vou pegar aqui o bloquinho que faz a multiplicação, né? Até posso colocar b vezes b primeiro aqui, ó, puxando a variável para dentro dele, ó, b, certo? Vezes b. Então, aqui na primeira parte, e eu preciso deixar ele ativar para ele cair certinho onde que eu quero colocar. Beleza. Na segunda parte, eu tenho, então, um produto de três coisas, 4 vezes A e vezes C, não é isso? Mas eu só tenho aqui produto de 2, né? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, como o 4 é constante, sempre vai ser 4, então não preciso fazer variável para ele, o 4 é constante. É o 4 que multiplica o A e que multiplica o C. Como é que eu colocaria aqui, então? Qual bloco que eu uso? Da multiplicação, não é isso? Então, vou usar aqui a variável, b ao quadrado, 4a vezes c. Então, a vezes c eu tive que fazer separado no bloquinho, b vezes b no outro bloquinho, né? Então, aqui vai ficar, ó, 4 que multiplica a, que multiplica c, certo? E a diferença entre esses dois termos da expressão, né? Então, tem aqui, vou colocar... Beleza. Então, agora, isso aqui é o delta, né? Então, eu vou criar uma caixinha para reservar esse valor, que é a variável delta. Então, eu vou criar uma nova variável aqui, certo? Vou chamar essa variável de delta, beleza? Essa variável delta foi criada, ela vai aparecer aqui. Então, esse valor, na hora que os valores entrar, né, ele vai fazer essa conta, e ele vai guardar esse resultado dentro da caixinha delta. Mas como é que eu faço isso para guardar o resultado? Eu vou usar isso aqui, ó, o delta, mude o delta para esse valor, certo? Então, vamos fazer a conta lá. Vamos fazer um teste. Então, por exemplo, se o A foi igual a 1, né? O B foi igual a menos 5, aquela famosa, né? E o C for 6, então, o delta vai ser igual a 1, tá vendo? Ele fez a conta e ele guardou dentro da variável 1, né? Melhor, dentro da variável delta, o 1. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo, né? Seria avaliar esse valor do delta e dar a resposta. Agora eu vou ter os desvios, né? Para o delta maior que zero, igual a zero, menor que zero, tá? Tem várias maneiras de fazer isso, né? Os grupos fizeram de maneira diferente. Eu vou deixar isso aqui, mas vocês podem modificar.
porque é muito fácil, né? Você pode arrancar um bloco, trocar de lugar. Eu só vou dar uma sugestão aqui, mas vocês podem fazer na hora de terminar, fazer da forma de vocês. Então, é o seguinte, eu preciso de desviar esse fluxo usando o controle, a estrutura ali de condição, mas eu vou desviar o quê? As respostas. Quais seriam as respostas, né? Os textos que o gatinho vai dizer, né? Deixa eu apagar esse bloco aqui. Então, ele precisa dar uma resposta com a quantidade de raiz. Eu vou colocar os textos, tem várias formas também de escolher isso aqui, eu estou escolhendo a mais simples, que seria quais são os textos que vai aparecer. Então, seria, posso colocar assim, ó, como delta é negativo, então, não, então a raiz, a equação, né? Vou colocar aqui, não possui raízes reais. Beleza. Quais são os três caminhos que eu tenho? Então, ele vai falar negativo, né? Qual que seria o próximo? Ó, vou duplicar isso daqui. Duplico, né? Duplicar de novo. Vou colocar aqui. Tá. Eu vou fazer os textos e depois a gente vai ver a questão do desvio disso aqui, tá? Agora, o desvio a gente pode escolher de várias formas, esse desvio. Então, como delta é igual a zero, né? Igual a zero. Então, a equação possui. Vou colocar aqui. Equação possui. O texto vai depender do freguês, tá? Possui duas raízes reais iguais. Certo? Essa é uma sugestão. E aqui, então, como delta é menor que zero, desculpa, como delta é... Lá deveria ser, em vez de negativo, menor, né? Mas, enfim, delta é maior que zero, ou positivo, né? Então, a equação possui duas raízes distintas. Então, esse aqui a gente faz num rascunho, que são as respostas que vão ser dadas dependendo da situação da avaliação do delta. A equação possui duas raízes reais distintas. Pessoal, é só uma sugestão, tá? Você pode modificar isso para ficar melhor, mais didático, sempre pensar lá no aluno. Beleza, eu preciso desse caminho agora, eu vou fazer os desvios, né? Então, eu posso usar o se então, se não, como o segundo grupo fez. Eu vou fazer de uma forma mais simples possível aqui, que talvez não seja mais eficiente. Vou colocar o se em todos, tá? Então, vamos colocar aqui no controle. Então, o controle é que vai desviar o fluxo. Então, se... Deixa eu ficar mais didático para o aluno. Se o quê, né? Então, tem que colocar a condição. Se o delta for menor que zero, ele vai responder assim, ó, como o delta é negativo, então não possui raízes reais. Como que eu vou colocar o delta aqui dentro, né? Então, eu vou ter que pegar um operador que encaixa aqui e colocar aqui, ó, menor que zero, né? Aqui assim, menor do que zero. E agora aqui eu vou colocar a minha variável delta. Ele vai pegar o valor do delta, né? Vai avaliar, vai testar aqui se é menor que zero. Então, vou pegar a variável delta, tá aqui. Beleza. Então, o que que ele está fazendo? Ele está pegando as variáveis A, B, C, fazendo delta, e agora ele vai testar. Se delta é menor que zero, então ele responde isso, tá? O caminho que eu vou fazer aqui não é o mais curto, não é o mais eficiente, mas é só para os iniciantes, assim, acho que é mais fácil, mais rápido de pegar. Então, aqui eu tenho um padrão, ó. Se delta for negativo, responde isso. Se delta for igual a zero, responde isso. Se delta for maior que zero, responde aquilo. Então, eu posso pensar, eu vou até tirar isso aqui, ó. Vou até copiar isso daqui, ó, duplicar, opa, não bagunça aqui, né? Se delta é menor que zero, vamos lá, se delta... Então, o que que a gente reconhece? Aqui a gente pode pensar, reconhecimento de padrão, lógico, tem o senão aí, talvez um caminho mais eficiente. Então, se delta é menor que zero, outra coisa, não vai dar certo porque está menor aqui, né? Então, tem que pegar outro que usa o igual, operador igual, tá aqui, ó. Então, se o delta for igual a zero, certo? Como aqui também o texto está errado, né? Como delta é negativo, então não possui raízes reais. Como delta é igual a zero, está trocado. Então, esse texto é daqui, esse texto é de cá, esse texto é daqui, tá? Negativo, tal, tal. Então, só faltou o último agora.
Vem aqui no controle. Se delta for maior que zero, então delta maior que zero, certo? Ele vai responder assim, ó, como delta é maior que zero, a equação possui duas raízes. Então, a variável delta está aqui. Beleza. Vou apagar. Apagar, você pode clicar com o botão direito, apagar, ou então se você jogar aqui, ó, nos blocos, ele some também, tá? Então, você pode fazer isso. Então, é o seguinte, ó, se menor que zero, negativo, não possui raiz. Se igual a zero, duas raízes reais. Iguais, tal, tal. Vamos só fazer o teste aqui, então. E aí, a gente pode depois calcular essas raízes aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Então, essa, o delta dá 1, né? Ah, vamos pegar, sei lá, o A igual a 1, o B igual a -6 e o C igual a 9, né? Ele vai falar assim, ó, como o delta é igual a zero, então a equação possui duas raízes reais distintas. E, de fato, né, o delta vai dar zero aqui. Vamos pegar uma negativa, né? Seria x igual a, o A igual a 1, B igual a 2, C igual a 2 também. Ele vai falar, como o delta é negativo, então a equação não possui raízes reais, tá? Mas é legal depois o aluno construir um texto inicial falando o que o gatinho vai fazer da equação de segundo grau, o que que é, os coeficientes. Então, aqui eu coloquei o se, então, se, então, se, então. Mas a gente pode fazer, melhorar isso, né? Colocar se, então, se não, né? O se não é negação, né? Se funciona isso, beleza. Se não, vai cair dentro do outro. Se delta for igual a zero, beleza. Se não, não precisa nem de colocar mais delta, que é o que sobrou. Se ele não for menor que zero, nem igual a zero, o que sobrou vai ser maior que zero, tá? Então, agora, tranquilos? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo. Vai ficando grandão esse Scratch, mas Vai estamos ficando. acompanhando. Então, é o seguinte, ó, isso aqui vai ficar à disposição, né? Depois vocês podem modificar, melhorar, implementar. E aí, qual que é a minha intenção agora? De vocês partirem desse pronto, pode dar uma melhorada nele, né? Eu vi que o segundo grupo fez uma lógica diferente, né? Pode modificar. Mas quem quiser aproveitar esse para fazer atividade que, além dele falar a quantidade de raízes, ele calcular essa raiz, né? Ele calcular o valor da raiz. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu vou deixar aí para vocês trabalharem em grupo de novo. E aí, só vou falar de alguns operadores aqui. Então, vocês vão precisar, por exemplo, da raiz quadrada. Cadê, ó? Aqui, ó, módulo, tá vendo? Ó, módulo, que é a raiz quadrada de delta, tá vendo? Ó, raiz quadrada. Então, quando for usar a raiz quadrada, vocês vêm aqui para trabalhar com os operadores. Certo? Então, o que que eu tinha pensado, né? De vocês remixarem isso daí, né? Quem quiser dar uma melhorada, beleza, né? Quem não, partir desse daí, para copiar e aí e salvar dentro dessa outra parte aqui da T2 parte 4 nesse estúdio, você complementar esse algoritmo, né, elaborado no item anterior, para que o mesmo, além de falar as raízes, calcule as raízes reais se existirem, né? Além de falar, calcular essas raízes. Então, vai ficar aí para vocês pensarem, tá? Então, é o seguinte, ó, aqui no site, deixa eu compartilhado, né? Já está compartilhado. Deixa eu voltar aqui, então. Bom, eu acho que ele salvou. Acho que salvou, sim. Tá aqui, tá certinho, né? Salvar agora, tá salvo. Salvou. Deixa eu ver, ele já está no estúdio. Vamos voltar aqui, então. Então, aqui vocês vão entrar no grupo, né? No estúdio. Vocês vão entrar aqui no estúdio, o projeto está aqui, certo? Nesse estúdio AT2 parte 3. Deixa eu ver aqui no interior, está aqui. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão remixar, vai compartilhar e depois adicionar ao estúdio. Só que agora vocês vão colocar num outro estúdio, porque nesse outro estúdio vocês vão complementar a atividade, tá? Vão acrescentar ali o cálculo das raízes, tá? Vocês vão tentar fazer isso em grupo. Pessoal, ficou claro o objetivo, a proposta?
Então só vai colocar a parte final, né? A parte final. E aí, quem quiser mexer nesse que já está pronto, pode dar uma mexida nele, dar uma melhorada nele. Eu só deixei ele como sugestão para quem quiser partir dele e fazer o restante, tá? Então, a ideia agora é a gente dividir em grupo de novo, né? Alguém compartilhar a tela dele ali e vocês fazendo junto ali, dando umas dicas, para que além dele falar as raízes, ele também exiba essas raízes, né? E calcule essas raízes também. Ele vai calcular essas raízes, tá? E aí eu vou estar entrando ali nos grupos, dando uma orientada para vocês. Primeira coisa, vocês conseguiram logar na turma? Teve alguém que não Não, conseguiu? não consegui. Você lembra? Você consegue ver o nosso usuário da aula passada? Sim, deixa eu ver aqui os Assim estudantes, eu ó. lembro. Deixa eu Aqui ver. os estudantes, ó. André, Isabela, Ah, Tiago, Sérgio Sedantas. Sérgio Sedantas. Mais alguém, pessoal? Sérgio Eu tô tentando ponto aqui C. entrar na minha conta. 2 minutos. O que eu posso fazer também é mandar o link para vocês criarem uma nova conta. Deixa eu mandar aqui, se alguém não conseguir, ó, eu vou criar aqui. Vou mandar aqui no chat para vocês, quem não conseguir pelo antigo, pode tentar por isso aqui. Beleza? Então, entrar no AT2 parte 3, né? Remixar, compartilhar e adicionar o Estúdio 4, que aí lá você vai modificar. E é legal, né? Que a gente vai vendo do colega também, vai dividindo as ideias. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó, no Estúdio 4. Deixa eu ver se alguém já conseguiu. Ainda não. Então, vocês vão pegar lá os estúdios, até dois parte 3, né? Vão abrir atividade. Vão ver por dentro, né? A outra coisa que é importante, esqueci de falar, é se de vocês está em português ou se está em inglês. Está aparecendo português ou inglês para vocês? Tá em inglês. Está em inglês. Então, vem aqui no globinho, perto da palavra Scratch, e coloca lá português brasileiro, tá? Porque fica mais fácil. Inclusive, o operador lá, a palavra raiz quadrada, quando está em português, a palavra aparece a palavra raiz quadrada, português brasileiro. Então, vai aparecer aqui compartilhar, remixar, compartilhar. Você vai ficar fora, né? Ver a página do projeto. Adicionar o estúdio. Então, na hora de adicionar o estúdio, você vai vir aqui em AT2 parte 4. AT2 parte 4. E aí dá OK, ele vai para o AT2 parte 4. Beleza? Quer que eu repita os passos para mandar para outro estúdio? Adicionar o estúdio. Adicionar o estúdio, vai aparecer uma tela, AT2 parte 4. Atividade de hoje é a 2, nós estamos na quarta parte. Pronto, consegui. Conseguiu? Deixa eu ver se o Sérgio já aparece aqui para mim. 6. Pronto, olha, já tem o Sérgio. E por que só o Sérgio tem a foto dele? O Sérgio já está de foto aqui. O Sérgio já tem foto aqui e tudo mais. Você acrescentou? Você já tinha uma conta? Como é que você fez? Você mexeu no seu perfil? Eu acrescentei aqui, enquanto você falava aí uma explicação, eu acrescentei rapidinho. No seu perfil, né? Legal. Fica mais fácil de identificar. Então, eu já sei que o Sérgio tem o projeto dele está aqui do Luiz, da Suzana, do Davi. Mais alguém? Peguei o meu agora. Agora. Então, beleza. Apareceu da Renata. E aí vocês ficam à vontade para modificar. Aquilo ali foi só um start, uma ideia inicial, né? Para quem ainda não acostumou a encontrar os blocos lá dentro das categorias de comandos, tá? Beleza, então? Então é o seguinte, ó. O
que eu tinha pensado em fazer? Como vocês fizeram na atividade anterior, um compartilha a tela, abre o projeto dele e vão fazendo juntos, os colegas ajudando, tal, vocês vão compartilhando, e aí depois todo mundo tem acesso aqui ao projeto de todo mundo. Aí vocês podem abrir, fazer cópia, remixar, copiar, salvar, dá para baixar no computador quando você abrir. Então, por exemplo, vou pegar aqui o do Sérgio, né? Vou abrir o dele. Então, vou remixar o dele, tal, tal, veio o anterior. Depois eu posso pegar aqui o arquivo, ó, e baixar para o computador. Então, a gente vai fazer junto, mas depois vocês podem ter esses arquivos no computador de vocês, vocês podem abrir o do colega. A ideia de fazer junto é que vai surgindo várias ideias, várias sugestões, né? E, então, beleza. Então, vamos fazer assim. Pode dividir em dois grupos de novo, e um componente do grupo divide a tela e vai fazendo junto? Pode ser? Pode? Bora. Bora, então? Então, vocês vão ser teletransportados para o túnel do infinito. Vou dividir a turma agora em dois grupos de novo, Eu né? acho que já está dividido, professor. Aqui eu consigo Já. clicar em ingressar sala para voltar. Ah, para voltar? Aham. E aí é só para eu mandar todo mundo, é só atribuir participantes, né? Acho que sim. Então, beleza. Ah, não, aqui seria. Acho que esse daí é o que a gente já está atribuído. Já está Acho que a atribuído. gente que tem que ir mesmo. É vocês que têm que ir? Acho que não tem como Aham. forçar mesmo. Tá, mas aí aparece o botão para vocês ingressarem aí? Vamos lá. Vou clicar aqui. Do lado, no mesmo lugar que estava retornar. Ah, tá, aparece em cima? Beleza. Acho que Então alguém vocês já vão fez. retornar. Beleza. Isabela, conseguiu achar o botão aí, Isabela? Tiago. Professor, eu tô meio perdida. É assim, ó. Lá em cima, perto do, acho que do sair, lá em cima tem a palavra retornar. Vê se você Sim, encontra. não, eu vi, mas eu falo que eu tô perdida em relação a subir a atividade na. Ah, para fazer a cópia? Não consigo, professor, é muito difícil para mim. Tá, não, fica tranquila. É porque é muito caminho aqui, fica um pouco confuso mesmo. Você conseguiu logar? Sim, consegui. Conseguiu. E aí, quando você logou, deixa eu te mostrar aqui então. Quando você logou lá, você viu os estúdios? Apareceu o estúdio para você? Sim, Eu acho que é mais fácil você compartilhar a sua tela comigo, que aí eu vou te falando. tá bom. Tá compartilhando? Deixa eu parar de Pera aí. compartilhar. Você voltou, Alô? Davi? Ou? Que precisa dar permissão de novo para compartilhar a tela. Ah, tá. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu entrar lá então, já volto, Isabela. Tá bom. Vamos lá. Isabela, agora vai lá no seu Scratch. Agora vai lá em AT2, parte 3, lá embaixo, ó, no seu estúdio, lá embaixo. Isso. AT2, parte 3. Que coisa, não aparece nada para você aí?
Será que você Não. ingressou na turma, Isabela? Tá aqui, ó. Aqui fala que eu tô estudante de minicurso de PC em Matemática 2022. É esse, não é? Uhum. Vai lá em cima de novo, lá no seu nome, lá, Isabela. Minhas turmas, o que que tá escrito aí antes de minhas turmas? Minhas, Configurações da conta. ah, clique em minha turma de novo. A Renata, o que que ela fez aí? Clica nessa aí, raízes da Renata aí, ó. Vê se ela abre. Clica. Abriu, tá vendo? Uhum. Então, você vai remisturar, né? Vai remisturar. Aí, partilhar, tá lá em cima, partilhar. Acho que tá em espanhol isso, né? E agora, adicionar ao estúdio. Ó. Adicionar ao estúdio, AT4, AT2 parte 4. A última. Ah, tá. Aqui. Isso. Beleza. Então, agora, a sua atividade vai estar lá. E aí, você vai para a sala, que aí eles estão fazendo, complementando ela lá. Tá bom, professor. Beleza? Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Qualquer dúvida, depois você me fala. Tá bom, obrigada.
todos aqui? Acho que da outra turma, deixa eu chamar eles. Ah, eles não vieram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá na sala. Gente, tá faltando alguém? Vocês lembram que estava lá no grupo com vocês, que não voltou para cá? A princípio eram 9, estão 8 aqui. Seu grupo veio todo mundo, Luiz? Sérgio, veio todo mundo? Veio, né? Creio que sim. Tá. Beleza. Eu acho que agora a gente pode discutir várias coisas, né? Uma delas é que eu percebi nos dois grupos que a intenção antes de modificar aquela estrutura inicial, que dá para otimizar, melhorar, tem outro caminho talvez mais interessante, os dois grupos eles quiseram manter a estrutura e fazer funcionar, né? Fazer dar o resultado ali das raízes. Você quer compartilhar, Luiz, da sua turma e mostrar o que vocês pensaram, como é que ficou, só para a gente. Vamos lá. Aqui. Dá para ver? Dá para ver. Bom, a Acho que gente você não colocar um mudou mais aí, acho que fica mais fácil para a gente ler um mais aqui debaixo dos aqui. bloquinhos, do lado dos bloquinhos. Aqui. Isso, um zoom. Isso, mais um Bom, pouquinho. Ah, ficou melhor. a gente não mudou o início. Uhum. Aqui. Talvez teria como fazer alguma coisa a mais aqui, mas não foi necessário. Aqui a gente mudou o diga, a gente colocou para dizer isso por 2 segundos. A gente pensou em retirar isso, mas também não precisa. Ele fala que ele encontrou o delta igual a zero e que possui as duas raízes reais iguais, né? É bom ter essa informação. Aqui a gente colocou para ficar essa fala por 2 segundos. Aí aqui eu já utilizei o mude a variável para esse valor aqui. Aqui a gente poderia ter calculado isso antes e depois mudar essa variável para esse valor, só que teria que atribuir esse valor para outra variável, deu para fazer direto. Como caso isso aqui não ocorra, ele vai pular para cá, ele não importa o que está aqui. E no final a gente colocou aqui, né, para falar o resultado final, né? A raiz única x1 é igual ao valor dela, por 2 segundos. Aí aqui no caso de duas raízes foi um pouco mais complicado, mas a gente resolveu da mesma maneira, a única diferença é que tem o mais e o menos, né? Uhum, tens uma Aqui com mais dentro. e outra com menos. É que Isso. ele já atribui para a variável x1 ou para x2 o valor resultado dessa conta aqui. Por acaso vocês fizeram da mesma maneira com essa conta ou desmembraram essa conta? Eles fizeram de forma separada. Quer comentar, Davi? Vocês querem falar de uma observação sobre uma restrição que vocês descobriram e colocaram no texto? Que Talvez acho que é compartilhar. Bom, aqui tem só isso daqui no final, que é falar os resultados das duas raízes, mas é basicamente isso. Se o Davi quiser mostrar para a gente ver beleza. visualmente assim, Quer testar uma só para ver o resultado? Coloca aí. eu vou Só fazer para o que ver a como que ele gente dá a resposta. Sim, eu vou fazer o que a gente fez para cair nesse último caso aqui, o delta maior que zero. A gente coloca um Isso. A e um C. A igual a 2, Ah, B igual a 7 e C igual a 3. Lá, como delta maior que zero, então a equação possui duas raízes reais distintas. A raiz x1 é igual a tal, menos meio.
Uhum. E a raiz x2 igual a menos 3. Ah, legal. Ele fala as raízes, né? Dá um tempo para falar cada um. Ótimo, está funcionando. Então, os próximos passos é talvez simplificar, usar o senão, enfim, dá para fazer várias Sim. coisas, né? Beleza. E tem uma questão aí, um porém, né? Que a gente estava comentando outro grupo. Você quer falar, Davi, da restrição? Posso falar? Qual que é a Já restrição? compartilho o meu ou Pode posso? compartilhar, que aí Eu vou você já fechar mostra aqui. lá. Então, Beleza. tá dando para ver? Sim? Sim. Então esse começo foi igual, que nem o Luiz disse, a gente deixou, só mudou o de baixo, mas a gente acrescentou esse aqui em cima, né, que o valor de A tem que ser diferente de zero. Já que na fórmula de Bhaskara, quando a gente calcula, eu vou dividir por 2A. Se A for zero, eu vou estar dividindo por um número zero, que é indefinido. Então eu teria que digitar algo diferente, que é o que está aqui, né? Mas essas raízes são none e infinity. Aí não definido e infinito. Quando A for zero. Aham. Aí a gente continua igual, o que já estava, só colocou uns esperes, que o outro grupo colocou o diga por tanto tempo, a gente colocou o esperes. E a Renata mostrou para a gente uma função que a gente não conhecia, não tinha utilizado, que é o transmita alguma mensagem, que ele vem para um evento externo, por exemplo, esse daqui que é o do cálculo da raiz. Então, por exemplo, aqui a mensagem 2, que é quando o delta é igual a zero. A gente transmite a mensagem, aí vem para aqui embaixo, aí calcula. Diga a raiz é, a gente faz menos b sobre 2a. Se não, se o delta for maior que zero, que são duas raízes, aí ele vai transmitir a mensagem 1, que é as raízes são, aí o cálculo da primeira raiz, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e a segunda raiz, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí eu posso testar aqui só para ver que funciona. O valor de b 7 e 2, acho que. Então, possui duas raízes distintas, aí os valores das raízes. Legal. E agora eu vou mostrar para vocês como que aparece esse arquivo para mim lá, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Depois, Que, ah, José, eu queria dizer que aquele caso que o Davi mostrou ali, hum, de pedir que a raiz seja, que o A seja diferente de zero, ele uhum. ajuda, mas ele não resolve, né? Não, porque o usuário vai querer colocar zero, né? Suponha que o cara fala assim, não, eu vou colocar zero. Aham. Então eu acho que mesmo tendo mensagem, poderia ser assim, repita até. O programa vai perguntar para a pessoa até que o A seja diferente de zero, né? Uhum. É tipo um loopzinho ali. Se ele digitou igual a zero, ele responde, não, tem que ser diferente de zero. E aí ele aguarda de novo a resposta de A, né? Aí são melhoramentos que a gente vai fazendo, né? Isso, vai acrescentando, Pedagógico. né? Ou seja, a princípio resolveu o problema, mas apareceu um problema, né? Tá vendo? Você vai resolvendo, isso é uma decomposição, né? Você vai resolvendo os passos. A gente pode até acrescentar aqui, dentro disso que você falou, Sérgio, aí eu vou mostrar a tela aqui, vamos ver lá dentro, a gente acrescenta lá. Quer ver? Deixa eu ver aqui, qual arquivo que vocês usaram? Deixa eu ver aqui as minhas turmas, né? Estúdio, AT4. Esse foi feito no arquivo do... Ah, vamos pegar do Davi para a gente fazer a modificação, né? Ou de vocês também. Então, tá vendo? Ó, o que vocês fizeram, mexer aparece para mim quando vocês compartilharem e adicionarem. Então, eu consigo abrir, e vocês conseguem abrir do colega também, né? Eu vou ver o interior. Só que tem uma questão, eu só consigo modificar o do Davi, que isso é importante, né? Quando você estiver trabalhando com o aluno. Se eu fizer uma cópia, eu não posso mexer no dele, né? Aí, se eu fizer uma cópia, remixar, compartilhar... Aí eu passo uma cópia para mim, aí agora, né, é, eu consigo mexer. Então seria aqui no valor, você fala no A aqui, não é, Sérgio? Isso. Acrescentar Colocaria o o. bloco aí, repita, né? Repita até, né? O controle, né? Embaixo não tem o repita até? Tem. Isso. Então seria aqui no. Depois da pergunta, Esses dois blocos aí poderiam entrar dentro do repita, né? tá? Isso. Repita Aí, até que. Aí eu tenho que colocar a condição, que o A seja diferente de zero, é isso? isso. Então a gente tem que pegar o operador aqui, mas o diferente seria colocar Colocar não igual. não igual? É. Seria isso aqui, não?
igual, né? E aí colocava a variável aqui, é Isso. isso? Não igual a zero. É Aí, isso? isso. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou salvar. Beleza. Deixa eu colocar o A igual a zero. Ele vai pedindo para digitar o A de novo, né? Zero. Vamos colocar diferente de zero. 2. Funcionou. Então, só vai passar para o B depois disso. E é interessante isso, né? Que na primeira aula pode fazer ele funcionar, entre aspas, né? E numa segunda colocar essas condições, né? Você vai implementando tal. E aí, por último, vocês querem fazer mais algum comentário sobre a proposta, Eu atividade? queria fazer uma pergunta. Ah. Falando dessa questão também do A não ser zero, mas se o usuário quiser, ele pode entrar texto também, né? Ele pode entrar qualquer coisa. Ah, sim. O Scratch não tem como lidar com isso, ver o tipo Mas de valor que ele entrou? coloca aí então, Giracela, reinicia o programa, coloca um B aí, vê se você já não resolve. Eu acho que isso já resolve, esse caso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Iniciar. Ele está pedindo elogiar. Aí ele colocou para o B, ele colocou. Agora para o A, não sei por que ele não está reiniciando. Deixa eu parar ele, vai reiniciar. Ele já vai estar direto para o B. Porque é o seguinte, você precisa, no começo do programa aí, mandar zerar as 3 variáveis. Zerar, no caso, A, né? Zerar o A, né? Você tem que zerar o A antes de entrar nesse loop aí, né? Seria limpar, seria... Mude A para 0, no caso, né? Isso. Tá, então vamos colocar aqui uma letra, né? Ele aceitou. Ele aceitou. Mas enfim, eu teria que pensar como ajustar, mas inicialmente acho que os alunos eles vão ter essas curiosidades, né? É legal que você consegue experimentar, né? Esse é o espaço das Eu já tecnologias, tratei né? esse caso aí, Juraceiro. Então, isso não funcionou, né? Mas se você calcular o resto de um valor, né? E o resto dessa divisão desse valor por 2 tem que ser maior que 0, alguma coisa assim, ou por 1, né? Acho que funciona. Mas aí depois a gente pensa e vai resolver, né? A gente dá uma pesquisada, né? Mas a ideia é essa. E aí, lógico, dá para melhorar. Vou só mostrar rapidinho aqui. Deixa eu pegar uma outra possibilidade. Deixa eu voltar aqui. O que vocês acharam dessa experiência de fazer junto, compartilhar, trocar ideia? Porque essa é a intenção do Nietzsche, criador do Scratch, ele gosta muito de falar isso, né? Trabalhar em equipe, né? É muito interessante, né? Porque a gente tem acesso ao que o outro está pensando, né? É isso. E geralmente ajuda a gente a ver de outros ângulos também, né? Uhum. Você colocou aqui, Suzana, aquela que eu tinha te falado? Tá aqui, Coloquei, né? professor, essa primeira. Isso. Então, aqui vocês vão ter acesso aos arquivos do colega, que tem do Suzana. É só uma sugestão, só para a gente ver aqui, ó. Ela colocou... outra coisa que é importante também, quando a gente olhar para fora, ó, a gente não sabe, o usuário, quando olhar para isso, ele não sabe o que está acontecendo. Talvez é interessante colocar um texto, o que vai acontecer, né? Então é legal o Gatinho falar assim, a gente vai trabalhar com a equação do segundo grau, a equação do segundo grau é do tipo, tal, A diferente de zero, e aí eu preciso que você insira os coeficientes. Então, o Scratch, ele tem esse apelo para você preocupar um pouco com essa interface, né? Então, talvez, olhando por fora, o usuário, quando pegar isso, não vai entender o que ele vai fazer. Então, é legal colocar esse texto também. Quem mostrar aqui da Suzana, ela faz no início assim, né? Vamos verificar o número da raiz tal, da equação quadrática. Deixa eu parar aqui. Você até usou o delta aqui, na verdade, você não usou a variável delta, você colocou o delta dentro de cada condição, não é isso, Suzana? Foi isso. Isso. Então, a ideia é a seguinte, ó, depois das respostas, ao invés dela calcular delta, que ela podia ter calculado a variável e colocado aqui, ela simplificou bastante o se. Ela colocou assim, ó, se delta for menor que zero, então
né? Não tem raiz. Se não, quer dizer, né? Se for maior, se for diferente de zero, senão ele vai cair nesses dois casos. E aí, ó, se for igual a zero, ele já faz e tal. E aí o terceiro caso eu não preciso mais fazer, né? Porque se ele não for menor que zero, ele vai cair aqui dentro, né? Vai testar se ele é igual a zero. Se testou que ele é menor, se é menor que zero ou igual a zero, eu não preciso mais testar. O que sobrou é o maior que zero. Então, cai no senão aqui. Então, não precisaria de colocar aquele se delta maior que zero. Que você já colocou 2. A terceira vai excluindo, né? Se menor que zero, então faça isso. Se não, se igual a zero, beleza, faça isso. Se não, aí não precisa de mais testar. O que sobrou é que vai ser o resultado. Então, ela coloca aqui as raízes. Então, vou só testar um aqui, só para a gente ver o dela. Vai pedir, vamos verificar a equação. E aí ela colocou, a equação é dada da forma, né? Da seguinte forma. Ela colocou do tipo... Ah, você colocou aqui, né? Beleza, acho que deu para perceber. Então, agora eu preciso que você me diga os valores dos coeficientes da equação. Ele vai pedir tal, tal, tal. Né? Então, vou colocar aqui 1, 5, 6. Então, possui duas raízes reais distintas, sendo elas 3 e 2. Aqui também é interessante, Suzana, colocar... Ah, você colocou 3 segundos. Nossa, você colocou tempo, que foi bem rapidinho. Então, pessoal, é isso a proposta, né? A gente teve aqui, se a gente for analisar, teve momentos de decomposição, teve momentos aí de reconhecimento de padrão, né? A abstração que a gente estava discutindo no outro grupo com a Renata, né? Você quer comentar, Renata, sobre essa discussão entre o pessoal da programação e da educação? Sobre a abstração? Era só a definição que o pessoal da educação tem diferente do pessoal da programação sobre o que é abstração. E aí eu aprendi, quando eu fui para o mestrado, eu tinha que a abstração era no sentido de limpar o código e deixar ele otimizado para futuros usos. E eu acho que na definição da língua portuguesa, lá do dicionário, abstração é uma coisa um pouquinho diferente. Não sei o que o professor Sérgio tem para dizer sobre as diferenças de abstração, professor. Eu penso que a gente pode pensar do ponto de vista da estrutura do código, né? Dessa estrutura da programação, né? E aí, essa estrutura que está aqui, se eu limpar o código, ela serve para outras coisas, então seria abstração desse ponto de vista. E do ponto de vista da matemática, então, por exemplo, quando você pega lá, quando você fala quadrado, né, você já abstrai. Quando você fala quadrado, você já sabe que é uma figura que tem 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Você não precisa de falar que tem lado igual a 4, que lado igual a 6, que lado igual a 10. Não precisa você falar o tamanho do lado dele. O fato de você falar a palavra quadrado, qualquer um deles tem lado 10, 4, 6 e tal, matematicamente se abstraiu que aquilo ali é uma figura que tem 4 lados iguais, 4 ângulos retos, e enfim. Se a gente fosse pensar em abstrair aqui, né, de tudo isso, da primeira parte, né, qual que foi a essência de tudo isso daí, né? Estou falando do ponto de vista da matemática, né, do conteúdo de matemática. Porque do ponto de vista do algoritmo, esse algoritmo, essa sequência, a gente pode pensar nela depois para utilizar. Então, simplificando tudo que ficou disso, né? O que determina tudo isso que a gente fez? O sinal do delta, né? Ele, ele determina aí o caminho que você vai seguir, quer dizer, um caminho seguido pelo sinal do delta, lógico, né? E tem a abstração também, que é o cálculo das raízes. Mas a ideia é o seguinte, a abstração é algo que, às vezes, ela não acontece numa única vez que você faz uma atividade. Às vezes, tanto você lidar com aquele conceito em vários contextos, né, em diferente forma de representar aquilo, com o tempo você vai abstraindo a essência aquilo que está repetindo, né, em todos ali, desconsiderando os detalhes. Mas, desculpa, Sérgio, a fala era sua. Não, de maneira alguma. A fala é sua. Mas eu compreendo a abstração do mesmo modo que você. Aham. A abstração, para mim, tanto em matemática quanto em computação, para mim tem o mesmo sentido. É se concentrar nas propriedades ou nas informações que importam para resolver o problema, né? Então, abstrair não significa difícil, abstrair não significa limpo, significa concentrar naquilo que é importante para resolver o problema. Se eu perguntar para você, por exemplo, qual que é o perímetro de um campo que tem
um lado medindo 105 metros e o outro lado medindo 75 metros. Você não vai se preocupar se a grama do campo é verde ou está bem tratada ou não está bem tratada. Essa informação não importa. Embora essa informação seja uma informação relevante sobre o campo, mas para responder esse problema não importa. Então, você se concentra no quê? Nas medidas, que é isso que importa. Então, abstrair é isso, se concentrar naquilo que diz respeito ao campo, mas que ajudam a resolver o problema. Então, talvez, quando a pessoa fala isso, Renata, de limpo, talvez a pessoa fala assim, olha, então, talvez não seria melhor um código mais refatorado, um código que faça o mesmo que esse faz, mas que considera outros caminhos que, para ele, são mais curtos, né? Por quê? Porque talvez o nível de abstração da pessoa seja maior do que o seu, que o meu, né? E aí ele faz essa afirmação. Mas aí é lógico, a abstração vai ser diferente de um para o outro, porque também depende disso que o Jurassari falou. Depende de repertório. E repertório é o quê? É um acúmulo de experiência de resolver aquele problema uma vez, outra vez, conhecer essa solução de alguém. E isso, então, bem com essa experiência mesmo. E é isso aí. Sim, Ótimo. era Muito usado obrigado, por Sérgio. professores de programação que não tinham tanto conhecimento com matemática, com educação, quando eu fiz o curso de programação. Por isso, eu acho que eles, quando a gente fazia um código, quando alguém fazia um código muito poluído, muito com muitas informações, eles usavam a palavra abstração para. Por isso que eu usei o termo de limpar o código. E aí eu fiquei com essa linguagem, né, deles, porque eu compreendo essa ideia de fazer, que nem uma questão do Enem, a gente vai ter aquele contexto todo e vai ter as informações que são relevantes para resolver o cálculo. Ótimo. Por isso que é bom discutir, né? Compartilhar as ideias. Faltam 3 minutos, eu nunca passar do horário, mas só para finalizar aqui, é o seguinte, né? Para que desenvolver uma atividade dessa, né? Só para ensinar programação para o aluno? Vocês acham que esse tipo de atividade foi só para ensinar programação para o aluno? Ou qual momento seria interessante aplicar essa atividade para o aluno lá na sala de aula, usar essa atividade com a raiz da equação de segundo grau? Vocês acham que é possível o aluno, na verdade, fixar os conceitos, depois de ter trabalhado com a equação de segundo grau, né, visto ali aqueles casos, trabalhado com eles, usar o programa para eles ensinar o computador a fazer esses cálculos, estaria fixando o conceito, ele relembrando ali as propriedades? Vocês acham que isso acontece? Eu penso que sim. Eu acho que é uma forma de você ver aquela atividade matemática sob um outro prisma, né? Porque aí você está se entendendo como dominando aquilo e você quer aplicar aquilo na construção de um algoritmo, né? Quer dizer, porque é um algoritmo diferente de resolver à mão, né? Exige outros determinantes e, de fato, vai levar ele a produzir novos repertórios sobre aquilo, com experiências com aquilo, né? Muito legal. E é isso, concordo também, Sérgio, com o que você falou. E o que o Park te falava lá desde o início, né, quando ele introduziu o logo, é que a ideia é que quando a criança, ele usa criança porque ele fez o logo para a criança, né? Quando a criança ensina ao computador, então ela pensa sobre o pensar dela, sobre o conhecimento que ela tem, então ela só consegue programar, ensinar para o computador a fazer algo se de fato aquilo está claro para ela, né? Então, é uma forma dela repensar nos conceitos e aprender ensinando o computador. Eu acho que seria uma atividade que poderia ser dada depois de trabalhar o assunto, para fixar o assunto, né, para o aluno rever os conceitos e pensar de uma forma diferente também, né, criar relação com outras coisas, né. Então, acho que essa que é a proposta da atividade. Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa e tal? Beleza, então? Pessoal, muito bom a participação de vocês. Hoje foi bem dinâmico, né? Acho que é legal essa interação, essa troca ali, a gente aprende bastante com isso, né? A gente está aqui nesse espaço de aprendizagem mesmo. Então, agradeço imensamente aí a colaboração de todos que participaram, de que se envolveram. E
tem mais um próximo encontro, então, para a gente falar. A gente vai trabalhar agora também com o ensino médio, com função por partes, né? Que usa um pouco dessa ideia que está lá no programa e que tem muitas coisas do dia a dia que a gente consegue usar em função por partes. Beleza? Então, um abraço a todos, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite, obrigado. Tchau.